Bom dia, pessoal. Ainda não estou presente, mas virtualmente. Belo dia para todos. Bom dia, Céu. Bom dia, com muita alegria a todos. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Muita paz em cada coração. E que o estudo de hoje seja uma bênção para todos nós. Bom dia, turminha! Bom dia! Bom dia sempre com muita alegria. Bom dia a todos. Bom dia! Todos muito bem-vindos à Casa de Maravilha de Santiago, estando online ou estando aqui na casa. Que a gente possa realmente receber esse tratamento com o coração aberto. Bom dia novamente. Bom dia. É muito bonito quando a gente vem falar de Jesus e nós trazemos Jesus para o nosso coração. Porque falar de Jesus para o outro ouvir é válido, né? Mas quando a gente fala de Jesus para que nós mesmos ouçamos, é construção. Então, a gente vai trazer, como é que faz aqui, Théo? Você que vai colocar para a gente aqui? O Via de Luz 80. Obrigada, gatinha. E vamos ler bem devagar, para que a gente possa extrair cada frase que Emmanuel traz para nós, né? Um entendimento próprio. Emmanuel tira essa frase da primeira carta de Pedro, e depois, se der tempo, eu vou trazer a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Se não der, leiam. É linda essa carta. É autoexplicativa. Mas Pedro coloca que se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Primeiro, como sofre? Né? Qual que é o significado dessa pergunta que Emmanuel nos traz para esse versículo? Como que eu sofro? E o que é o sofrimento? E se eu sofro, eu tenho que sofrer como cristão? O que é o cristão? O cristão é aquele que segue Cristo. Então, eu estou seguindo Cristo? Eu conheço Cristo? Eu sigo Cristo? As minhas atitudes são de seguidor de Cristo? O que Jesus falou? O que Jesus ensinou? Como que ele curava? O que ele fazia? Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, quando eu estou sofrendo, eu estou envergonhada? O que será que Pedro quis dizer nessa carta? O que nesse versículo? O que será que eu posso entender como não me envergonhar na parte do sofrimento? Eu me envergonho por estar sofrendo? Que tipo de sofrimento? Vamos continuar. Não sou eu que faço aqui, não, né? Não basta sofrer simplesmente para acender a glória espiritual. Posso ler isso? Você passa da setinha, passa. Agora tem. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Indispensável é saber sofrer. Mas eu estou sofrendo e ainda tenho que saber como eu sofro? A pergunta é essa: como sofres? Mas quando eu estou sofrendo, eu ainda tenho que extrair as bênçãos de luz que a dor oferece. Então, a dor traz bênção de luz. E meu coração está sequioso de paz, é o que afirma Emmanuel. Muita gente padece, muita gente sofre. Mas quantas criaturas, quantas pessoas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas edificadoras e santificantes. Então, aqui Emmanuel está colocando que a dor, o sofrimento, é uma prova que vai nos auxiliar a voltar no caminho, vai retificar e vai santificar. Ela é santificante. Vemos os que recebem a calúnia transmitida aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades separadoras com a desesperação. Quando eu sou caluniado, eu culpo o outro, muitas vezes. Né? Não fui eu, foi o outro. Ou porque eu e não o outro. São atormentados por acusações. Quando eu sou acusado, eu levo essa acusação, essa perturbação ao outro. A acusação foi para mim?
Como eu estou sofrendo essa acusação? Eu não estou aguentando essa doença, essa enfermidade que vai me reparar, segundo Emmanuel, e a gente vai entender, pelo que o seu posto mesmo já trouxe, é curadora. Se não para o corpo, para o espírito, que é o principal. E eu trago essa dor, essa enfermidade para o desespero. Por quê? Do desespero. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Quantas vezes deixamos de acreditar em Deus porque não aconteceu aquilo que eu queria, aquilo que eu esperava, aquilo que eu nem imaginava. Eu briguei com alguém e esse alguém morreu. Deus é culpado, não me deu nem tempo de fazer as pazes, de justificar, ou que o outro justificasse porque eu briguei, porque ele fez ou ela fez, ou porque aconteceu. São pequenas reflexões, que cada um vai tirar essas reflexões para si próprio, na releitura que cada um de nós faremos depois. Porque é muito rica essa instrução de Emmanuel, é muito rica essa carta de vida. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança, da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Será que a minha dor é um simples capricho? Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Seria talvez melhor eu sofrer com outros sofrendo também, mas eu sofrer sozinha? Por que só eu? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque ele resolveu chamar-nos a contas? Gente, essa frase aqui, eu vou ler de novo, vou dar uma pequena interpretaçãozinha dela, não era nenhum momento, mas porque ela é muito profunda. Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Então vamos pensar num agressor, um ladrão que nos roubou. Não será agravar a dívida se eu vou brigar com ele, né? Quando na verdade esse que tomou de mim eu estaria devolvendo? Será que conseguimos pensar que estamos devolvendo alguma coisa a alguém, quando alguém nos tira? Inclusive a vida. Não acontece nada o que não precisamos de experienciar. Nenhum de nós vai sofrer nada, não vai passar por nada que não sirva para o crescimento do espírito, para que sejamos melhores, para que possamos deixar o passado no passado. Raros homens, continua Emmanuel, aprendem a encontrar proveito das tribulações. Raros somos nós que conseguimos parar e realmente encontrar utilidade naquelas dificuldades. A maioria de nós menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios egos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em... não estou conseguindo ler. Perturbadas do caminho. Em zonas perturbadas do caminho. Aqui ficou com esse problema, mas na hora que a gente estava computando não deu. Então, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Olha que frase consoladora. Que quando a gente está sofrendo sozinho, igual o Emmanuel fala na frente, a frase, e a gente gostaria que o outro sofresse também, porque eu estou sofrendo sozinho, porque só comigo. Emmanuel vai falar, vem afirmar que todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. O verbo sofrer, ele tem conotações e esclarecimentos diferentes, né? Porque sofrer significa passar. Eu vou passar por determinadas situações. Porque, às vezes, nós passamos por uma situação de dor física ou moral, mas não estamos no sofrimento, né? Mas todos nós passaremos situações constrangedoras, desafiadoras, né? Mas necessárias. Mas bem poucos espíritos, continua Emmanuel, sabem padecer como seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo é aquele que segue como Cristo fez, o que ele ensinou, o que ele fazia. Né? Cristo foi injuriado,
e não injuriou. Cristo apanhou e não bateu. Foi ofendido e não ofendeu. Foi humilhado e não humilhou. Como nós estamos glorificando a Deus. No Evangelho do Espiritismo, o Paulo trouxe também os bem-aventurados aflitos, e agora nós já entendemos que aflitos somos todos, ou em algum momento da vida, todos nós sofreremos aflições, né? Ficaria melhor colocar assim, nem sempre está aflito, porque vai depender do nosso entendimento. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, como que ele fala isso? Se todos nós, em algum momento, teremos aflição. Se nós estamos no planeta, no mundo, de provas e expiações, de aprendizado. Então, todos nós sofreremos alguma questão, alguma aflição, em algum momento. Uns mais, outros menos. No entender de cada um de nós. Porque o sofrimento, ele não tem parâmetro, ele não é mensurável. Não dá para falar que a minha dor de dente é maior ou menor que a sua. A dor de rins, nos rins, é maior ou menor que a outra. Estou falando de dores que às vezes são muito pontuais, né? Tem dores muito maiores, físicas. Porque dor, não podemos mensurar a dor física, muito menos podemos mensurar as dores morais. Então não dá para julgar do outro. Nós precisamos entender a nós mesmos. Então, nesse Evangelho, no item 18 do capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, bem-aventurados aflitos, vai falar que sofrem todos os que se encontram na Terra. Então, é uma confirmação de que nós estamos num mundo de provas e expiações. Provas. Aprendemos? Vamos testar. Nós estamos o tempo todo testando o que aprendemos. A criança anda, cai, anda de novo, cai. Ela vai testando o aprendizado, caminhar até ela conseguir caminhar com as próprias pernas. Então, nós vamos testando. Ela fala mamãe, mamãe, até aprender a falar mamãe, se for em português. E assim somos nós a cada momento da nossa vida. Nós vamos testando o nosso aprendizado. Então, nós estamos num momento e num planeta onde nós vamos testar o nosso aprendizado. Vamos espiar quando nós não quisermos fazer, não quisermos tomar consciência do que estamos fazendo aqui. Então, vai ter um pouquinho mais de dor. Né? O Gelson Roberto, peço desculpa, não lembro o nome completo dele, é um psicólogo que acompanha e está trazendo trabalhos fantásticos da obra de Joana de Ângeles. Ele falou outro dia que, então não sei se a fala é dele ou de Joana, que o sofrimento é um instrumento de limitação, é um instrumento limitador. Né? E antes eu pensava que, eu escutava alguns psicólogos falando que dor todo mundo tem, sofrimento é opcional. O Roberto fala que não, que o sofrimento também é necessário. Né? Nós precisamos da dor e do sofrimento para que nós possamos parar e olhar para dentro de nós mesmos e observar a nossa caminhada. E observar o que Deus, ou a vida, como a gente quiser chamar, quer e espera de nós. Às vezes estamos no caminho, pode ser o caminho certo, mas de repente nós precisamos de dar uma parada, olhar para dentro de nós mesmos, deixar, seguir, nos entregarmos na mão de Deus. Não é não fazer nada nem se revoltar, mas é nos entregarmos nas mãos de Deus. Continuamos fazendo aquilo que a gente acha que devemos fazer, que está certo. Se estamos entregues na mão de Deus, Ele nos orientará. E a dor será simplesmente uma reparação, né? Um auxílio para o nosso crescimento. Continuando aqui. No mesmo capítulo do Evangelho do Espiritismo, bem-aventurados aflitos, mas agora no item 3 e no item 4, está lá escrito que as dificuldades da vida derivam de uma causa. E se Deus é justo e é, justo há de ser essa causa. Então ninguém sofre sem uma causa justa. Ninguém sente dor sem uma causa justa. Ainda que a dor ou o sofrimento tenha sido procurado por nós. Porque normalmente a gente está falando aqui daquela dor que a gente passa e a gente acha que não tem responsabilidade nenhuma por ela. Né? Foi o acaso? Não existe acaso, nós sabemos disso. Existe proteção e amor divino. Mesmo nas vicissitudes, mesmo nas dificuldades, é proteção e amor divino. Aquela dificuldade nós estamos passando. Porque nós, se pararmos e nos entregarmos às mãos de Deus,
nós cresceremos como espíritos. Então, no item 4 vem falar justamente de que essas dificuldades, essas dores, essas vicissitudes são de duas espécies, ou de duas fontes, né? Uma causa na vida presente, uma causa na vida passada. A causa passada, ela vai acontecer aqui porque ela traz as energias do passado. Porque se nós modificarmos no presente para o bem, a caminhada estiver no bem, a causa do passado, ela deixa de ser passado e vai ser a causa de presente. Por isso precisamos viver o presente, observar o que sou, o que eu estou fazendo, o que eu estou passando e aprender. É exercício, tudo na vida é exercício. A gente falou isso no início. Nós precisamos aprender a deixar o passado no passado, porque o passado vai sempre querer voltar para o presente. É na cabeça, uma mágoazinha, uma dorzinha, um sentimentozinho, uma lembrança. Olhamos ele no presente e deixamos ele no passado. Para que o presente possa ser sempre crescimento. No Livro dos Espíritos, na pergunta 255, Kardec pergunta: quando o espírito diz que sofre, espírito desencarnado, morreu, o espírito chega na comunicação e fala que está sofrendo muito. Kardec pergunta: de que natureza é esse sofrimento? Os espíritos vão responder a Kardec: são angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Isso é muito importante a gente parar e pensar. Qual o sofrimento que está pesando na dor que eu estou passando, sentindo, tendo nesse momento? Qual que é a dor maior do que a dor real? Perdeu o emprego, separou de um ente querido através da morte, de uma separação, de um distanciamento, o que for. Qual que é a dor maior que está aí dentro? Como que eu vou tirar o aprendizado dessa dor? No livro Plenitude, de Joana de Anjos, psicografia de Valdo Pereira Franco, Joana fala que as origens do sofrimento estão sempre naquele que padece o sofrimento. No recôndito, no fundo do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Então, a minha dor, o meu sofrimento, não está naquele que me fez sofrer. Aquele que me fez sofrer foi o instrumento. O erro médico, a falta de cuidado, de atenção do outro em relação a mim. Tudo que vem de fora é instrumento para o meu crescimento. A dor vai ser sempre instrumento para o nosso crescimento. Acho que vai dar tempo sim para trazer a carta de Pedro, porque eu fiquei apaixonada. Eu tirei alguns versículos, então vale a pena, são só 16, são só 16 versículos, são assim, e pequenos. Vale a pena ler todos. Nós vamos ler e vamos observar que o que Emmanuel trouxe, desse trecho que ele tirou, sobre o sofrimento, sobre a dor que nós, cada um de nós passa, em algum momento, né? E às vezes eu vejo o meu sofrimento imenso, às vezes eu vejo o sofrimento do outro imenso. Isso eu posso ver quando eu olho o sofrimento do outro e acho que está grande demais. Eu preciso parar e pensar o que eu posso fazer para auxiliar, para amenizar, não para comparar. E muito menos preocupar que foi fulano, que foi ciclano, que foi eu. Não vamos aumentar. Antes de entrar na carta de Pedro, eu vou repetir uma coisa que eu gosto sempre, uma passagem do Evangelho, que se mexe demais comigo, e vocês já me ouviram falar muito, vão me ouvir ainda falar muito dessa passagem. Porque eu quero aprender com essa passagem, então eu repito ela constantemente. É a passagem da mulher hemorraísta, que estava há 12 anos com hemorragia, e que ela vence uma multidão, toca na barca de Jesus. Eu fico imaginando, gente, lá tentando passar despercebida. Eu estaria rezando: por favor, meu filho, que ninguém me veja, para poder encostar lá, rastejando. Isso seria eu, né? Para encostar na barca de Jesus, mas para que ninguém me visse, porque para aquela época era uma vergonha. E às vezes, a nossa dor, nós achamos que é vergonhosa, seja ela por for. Emmanuel trouxe essa passagem logo no início. Não te vergonha. E ela vai lá e toca. E Jesus, imediatamente, como se não soubesse nada, fazendo cara de paisagem, pergunta: quem me tocou? Gente, não vejo com falta de respeito. Eu ainda vou aprender a respeitar Jesus como Chico nos ensinou.
Mas eu sou uma forma de fingir intimidade. Um dia também terei intimidade com esse mestre de amor. E eu fico imaginando Pedro, mestre, não era mais fácil você perguntar quem não te tocou? Essa multidão, todo mundo está te tocando, né? Todo mundo está querendo tirar uma lasquinha. E Jesus olha e fala suavemente, saiu virtude de mim. Eu sei o que sai de mim, uma palavra que eu falo achando que é normal. Eu sei o que está saindo de mim, eu sei o que eu estou dando para o outro. Nesse momento de trabalho do doutor Bittencourt, onde a aula vem toda quarta-feira falar da belezura, do que está acontecendo, do que ela consegue visualizar, do trabalho sendo feito aqui fora. Nós temos noção do que está saindo de nós através do nosso pensamento, do nosso coração. Quando eu falo coração, é sentimento. O que eu estou sentindo quando eu estou aqui, pensando, refletindo, escutando o outro falando? Quando eu chego, o que eu estou oferecendo para essa equipe espiritual? A gente sabe que é dando que se recebe. Como que é? O que está saindo de mim? Eu tenho noção do que sai de mim? E eu trago isso porque muitas vezes na hora da dor do outro, nós nos indignamos com o que o outro está sofrendo ou como ele está sofrendo. E o que nós deixamos sair nesse momento? Às vezes não verbalmente. Mas se a gente pudesse ver as chispas de acusação, de indignação, várias coisas que saem de nós, prejudicando o trabalho da equipe amorosa, não que a gente tenha tanta capacidade de atrapalhar assim, mas quando eu falo atrapalhar, é porque eles vêm oferecer aquilo que às vezes nós não merecemos ainda, não temos como receber. Mas eles vêm com tanto amor que nos dão até aquilo que a gente nem podia receber naquele momento. É aquele óbolo do a mais que eles nos dão pelo excesso do amor. Mas nós atrapalhamos e nem recebemos, pela nossa forma de deixar sair de nós. Como nós alimentamos o outro? Outro dia eu escutei uma mãe que não tinha dormido direito. Ela falou assim, nossa, 5 horas minha filha estava acordada. Que vontade, eu vou falar outra palavra. Ela falou, vontade de esganar essa menina. E eu fiquei matutando, escutei. Se eu pudesse, eu sou um pouco prometida, se eu pudesse chegar mais perto, eu ia falar com ela. Por que você não tem vontade de se esganar porque não conseguiu dormir? Você quer esganar o outro? Eu imagino que ela ama a filha dela. Não a conheço. Nós amamos nossos filhos. E aqui foi uma fala assim, sabe, da boca para fora? Com certeza foi uma fala assim, sem maldade. Foi uma fala normal, né? Que a gente fala, gente, vamos ter cuidado com o que nós falamos através da boca, através do pensamento, através das atitudes. Porque o que sai de nós alimenta o outro e nos fortalece. Então, o meu sofrimento, ou o sofrimento que eu jogo no mundo, vai fortalecer o outro. As rixas, o ódio, o exagero, as brigas, eu estou fortalecendo o mal para fora. E estou ficando mais fortalecida. É exercício no mal, no que não é bom. É uma questão de exercício. Nós ainda vamos falar muito ainda, coisas que não deveríamos falar, porque nós pensamos. Então, quando nós falamos, nós estamos carregando de emoção, de sentimento, que sai literalmente de nós e chega em algumas pessoas. E se não chegar em alguém, porque está cheio de espíritos bons, cheio de pessoas mais evoluídas que eu, vai ficar acumulado nas paredes da nossa casa, do nosso carro, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de ginástica. As palavras que não foram adequadas estarão carregadas de sentimento, grudados onde a gente está. Então, quando Emmanuel pergunta, como sofres? O que eu deveria estar pensando realmente sobre o sofrimento? Qual que é a utilidade dessa minha dor? Como que eu posso crescer com essa dor? Como eu posso fazer o outro crescer com essa minha dor? Nós sabemos que a oração ela é fundamental para a nossa vida, mas nós não temos ainda a dimensão de como a oração cura, como um pedido para o outro cura, porque muitas vezes nós não vemos o resultado final. Mas não precisamos ver.
Vamos lá? Deu para a carta de Pedro. Na Bíblia que eu abri para conferir, é a Bíblia de referência de Thompson, Bíblia evangélica. Mas eu gostei muito, e olha o título que vem para essa passagem, para essa carta. A vida segundo a vontade de Deus. Achei fabulosa a conexão com quem escreveu e deu esse título. A vida segundo a vontade de Deus. Do Pai Nosso nós falamos todo dia, seja feita a vossa vontade. Mas quando a gente passa os nossos cadinhos, a gente fala que Deus esqueceu da gente, Deus dormiu, estava distraído, né? Vamos pensar no que falamos, até para nós mesmos. Então, no segundo versículo, Pedro fala, para que no tempo que vos resta na carne, ele está falando uma carta, né? Nem sei para quem é oferecida essa carta, você sabe qual é? É a carta universal. Obrigada. Porque as cartas de Paulo tinham interesse certo, né? Apesar de serem universais também. Mas as outras cartas não são direcionadas a grupos religiosos específicos. As igrejas, antigamente, elas são universais. Né? Então, ele fala que para nós, né? Para o tempo que ainda nos resta na carne, não vivais mais as concupiscências dos homens. Gente, olha as palavras antigas, né? As confusões dos homens. Mas vivei segundo a vontade de Deus. O que eu faço que não estou buscando é vontade de Deus, para o nosso melhor. Né? O que eu faço que eu estou buscando nem sempre é vontade de Deus. A maioria das coisas que nós passamos não é porque Deus quer, gente. É porque Deus permite para que a gente possa crescer. É porque Ele sabe que nós aprenderemos de um jeito ou de outro em algum momento. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, daqueles que não conheciam Deus como os Deus conheciam, e daqueles que não conhecem Cristo como nós conhecemos. Então, a gente fazia do jeito que a gente queria, a gente seguia os outros, é isso que Pedro está falando. Andando em dissoluções, em concupiscências, acho lindas as expressões, borrachices, glutonarias, bebedices, e abomináveis idolatrias. Isso antes. Isso é passado. E ele fala que acha estranho, os gentios acham estranho, porque hoje nós não corremos o mesmo desenfreamento de dissolução. Então, quem não está seguindo Cristo, vai blasfemar, vai falar que a gente está fazendo bobeira, que somos fanáticos, né? E aí ele vai falar, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha essa frase tão famosa, né? Tende ardente amor uns para com os outros. Nós ainda não temos, mas nós precisamos entender também o significado da palavra amor, porque o amor ele começa no exercício. Para um dia a gente conseguir amar como Jesus amou. Então não temos que preocupar, porque o cuidado comigo, o cuidado com o outro, o respeito, o calar, ainda que o pensamento esteja falando, cada exercício meu já é amor. Cada exercício no bem já é amor. Aí ele vai explicar como que a gente pode fazer isso, né? Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Hoje em dia a gente não abre as portas das nossas casas como se abriu antigamente, mas nós podemos e devemos abrir as portas do nosso coração. Isso é ser hospitaleiro. Jesus, não gostei do que o fulano faz comigo, nem gosto, nem quero presença. Mas no meu coração, eu não vou abrir raiva, mágoa, vingança. No meu coração, eu vou colocar você para que você cuide de mim, para que eu não agrida o outro como ele está me agredindo. Vamos ser hospitaleiros uns para com os outros. Com notícias de televisão, notícias da internet, e fala-se nossas casas. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Qual o dom que eu tenho? O do cuidado, da atenção, da boa vontade, com tantos os dons que nós temos. O do fazer, o do agir, o do cuidar. Qual é o meu dom? Eu preciso saber, né? Então, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, administre aos outros. Aquilo que eu tenho de bom, não vou cobrar o que o outro tem de bom, eu vou dar, dispenseiro, aquilo que eu tenho de bom.
Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha o cuidado na nossa fala. É aprendizado, né? A gente ainda vai falar muito e depois fala, puxa, pedir na bola. Volta atrás. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Porque até onde eu posso ir? Que eu não vou ofender a Deus. Que eu não vou ficar com vergonha. Manuel Felipe, de Doutor Tencourt, de repente materializa na minha frente e fala, Alice, você fez isso? Ah, foi sem querer, fizer na bola. Se eu pensar que um desses poderia estar perto de mim e eu vou ficar com vergonha, então eu não faço. Eu volto atrás. É um aprendizado. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. E ele vai falar, Pedro. Imagina ele falando, adoro esse tom deles falando com a gente. Eu dou tempo nas cartas deles, falo, filhos amados, filhos queridos. Eu fico tempão nessa primeira parte, me sentindo ali acolhida, filha amada, querida. Então Pedro vai falar, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, para vos provar, para ser passado, como se coisa estranha nos acontecesse. Aquela dor, aquela dificuldade não é estranha a nós, é isso que ele está falando. Joana falou que está lá no fundo, nós precisamos tirar e virar. Vai precisar de doer, né? Para tirar aqui. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ofendidos, magoados, machucados, se pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você está sofrendo, porque você está aprendendo, crescendo, reparando o que for, dá graças a Deus. Deus está com você, está comigo, está com a gente. É nesse momento que nós estamos mais amparados, no momento da nossa dor, porque o que nós precisamos do nosso crescimento não será tirado. Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Eu gosto apesar demais, sobrecarregado. Não estou conseguindo andar, que eu vos aliviarei. Ele não falou, nessa hora você liga e carrega no colo. Vou tirar para você. Não foi isso que ele prometeu. Ele falou que vai dar alívio, mas que nós vamos carregar nosso fardo. Ele pode até tirar um pouquinho, nos carregar no colo, e depois traz de novo. Então, que a gente tenha essa consciência de que a nossa parte, que nós vamos passar, nós vamos passar. E essa é a palavra que eu mais gosto, passar, porque passa. Passa. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Que nenhum de nós sofra sendo homicida, ladrão, malfeitor. Que nenhum de nós seja aquele que faz sofrer. Que nenhum de nós seja aquele que julga, que joga no mundo as verdades. Que não seja nenhum de nós aquele que vai fazer o mal. É isso que Pedro está pedindo na orientação que ele nos dá. Como que se entremete o negócio alheio. Nunca sai de nós o mal para o outro. Esse será o nosso maior cuidado. Obrigada, falei demais, mas que a gente aprenda a viver segundo a vontade de Deus. Porque aí nós saberemos sofrer segundo a permissão e a vontade de Deus. Não que estejamos aqui falando que, vou sofrer, não. Não é isso. É olhar para a nossa dor e não acrescentar dor nela, nem para nós, nem para o outro. Que Jesus nos cure disso também.